Amém. Você pode se assentar. Esse louvor traz uma lembrança muito boa no coração da gente, né? Pessoal aí que, como eu, escutava Vineyard, né? Com certeza me derramar já me proporcionou algumas vezes um tempo precioso com Deus e diante de Deus. Mas, que bom que você está aqui. Obrigado por você que saiu da sua casa essa noite, você que está assistindo a gente pela internet, você que veio até esse lugar para ouvir da palavra de Deus, louvá-lo e adorá-lo. Com certeza, tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas antes da gente compartilhar da palavra, eu queria orar por você, agradecer pela tua presença, você que está aqui, e principalmente, colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar. Obrigado por esse tempo, Pai, abençoado na tua presença, Senhor. Deus, eu te louvo e te agradeço por tantas coisas que o Senhor tem feito sobre a minha vida, Senhor. Mais especial nesse dia eu queria agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesse templo, Senhor. Está um dia frio, gelado lá fora, e alguns vieram de moto, de bicicleta, Senhor. Deus, renova as forças desses meus amigos, ó Pai, que a tua presença possa aquecer o coração e o corpo deles na volta para casa, ó Pai. Mas enquanto eles estiverem aqui, que a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre cada um deles, Senhor. Te peço especial também, se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado, ó Pai. Se alguém veio para cá com o coração pensando em grandes problemas que tem a resolver, que essa palavra possa trazer paz ao coração do meu irmão, Senhor. Mas se alguém chegou ali transbordando de alegria, que a alegria dessa pessoa, Pai, possa transbordar ao coração daquele que precisa de Ti, Senhor. Cuida de nós, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre as nossas vidas, ó Pai, e que Teu Espírito Santo esteja falando conosco. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Muito bom a gente estar aqui juntinho. Já queria lembrar vocês que segunda-feira que vem temos culto, é culto com os Riders, vamos estar juntinho aqui, nosso motoculto, então já aproveita, você que está assistindo já, você que está com a sua moto parada, já dá uma ligadinha dela na semana, já deixa a bateria funcionando, que se Deus quiser a gente vai estar cheio de motos aqui na frente, poder orar pelos líderes dos motoclubes de Curitiba, com certeza. Se você não recebeu ali um convite no seu grupo, já sinta-se convidado desde já a estar juntinho com a gente aqui e a gente fazer uma grande festa na presença do Senhor. Amém? Deixa eu falar uma coisa, compartilhar com vocês aqui. Sempre que eu preparo um sermão, eu estou estudando ele, são coisas que Deus falou comigo há muito tempo. E esse sermão não é diferente. É algo que Deus já tem falado há muito tempo ao meu coração. E é o que Ele tem usado para me fortalecer diante de algumas tempestades. Mas hoje, em particular, o sermão não é de hoje. É um sermão que já há muito tempo Deus tinha falado comigo. Mas exatamente nesse dia aconteceu algo tremendo. Uma grande batalha, uma grande vitória. Na sexta-feira estivemos aqui em cima, no segundo andar da igreja, tivemos uma vigília com os diáconos da igreja, os pastores, e foi um tempo abençoado, um tempo cheio da presença de Deus, um tempo de renovo, de fortalecimento para a nossa alma. Fomos embora para casa, e sabe quando você chegou em casa, era 1 e pouco, quase 2 horas da manhã, E nossa, que tempo gostoso. Mas na sexta tarde, ou na quinta, não me engano, eu fui abastecer o carro. E sempre que a gente abastece o carro, o frentista olha e fala assim: moço, quer que eu olhe a água e o óleo? E a gente, muitas vezes, não, obrigado, tá tudo certinho, E eu, às vezes, pela gentileza da pessoa ofereceu, eu falo, dá uma olhadinha lá. E aí o rapaz abriu, foi olhar ali, sabe? Eu senti que alguma coisa não tinha ficado certo. Tinha um barulho estranho. E aí eu lembro que no sábado de manhã a gente foi sair para outro compromisso, próximo da hora do almoço, um pouco antes. E esse barulho estava forte. E eu fui olhar, abri o capô do carro e tinha óleo pelo capô inteiro. Estava abençoado o motor do carro. Estava ungido. E na hora que eu olhei assim, aquele óleo espirrado, eu falei, meu Deus. E eu tinha um compromisso com uma família tão especial. Eu olhei, nenhuma luzinha acendeu, nada aconteceu, o barulho do motor não mudou. Era o negocinho da vareta que coloca o óleo que tinha escapado, estava para o lado. E eu falei, puxa vida, encaixei de volta no lugar. A gente orou, A gente tem ali nosso carro, ele já liga na oração. Todo dia a gente vai ligar o carro e fala, Senhor,
por mais esse dia. E, não diferente, a gente orou e foi, a gente conseguiu cumprir os compromissos. Cheguei com uma vergonha diante desse casal com a mão cheia de óleo, com um paninho de prato que eu tinha pego da Célia, que depois ela, tinha certeza que ela ia me quebrar no meio quando descobrisse. E eu estava ali, coloquei de volta, e a gente foi embora. Passamos o dia ali, foi um tempo abençoado. Domingo de manhã, eu olhei, fui lá de manhãzinha, liguei o carro bem tranquilo. Eu falei, Senhor, vou de moto para a igreja, vou de moto. Já pensei, pegar o capacete e vou de moto. Caiu aquela chuva. Mas caiu a chuva. E eu falei, vou ter que ir de carro. E liguei o carro e falei, Deus, estou contigo, Senhor. Não tinha nenhuma luz acesa, não tinha nenhum barulho estranho, mas o coração estava assim, Senhor, será que esse carro chega? Será que esse carro volta? E aí eu vim até o culto. Ouvi uma palavra abençoada, ministrada pelo pastor Michel, estava aqui junto com o Fábio, com o pastor Cantec. Saí daqui, voltei embora e o coração preocupado. E eu conversando ali com o mecânico, ele falou, olha, quebrou a vareta do óleo do teu carro. E se quebrou um pedaço e caiu, provavelmente, o seu carro tem 2 varetinhas de óleo, o carro a diesel tem 2 varetas de óleo, e uma é do câmbio. E se quebrou essa vareta do câmbio, a gente tem que abrir o câmbio para tirar esse pedaço. Isso aí fica por volta de uns 8 a uns 12 mil. Fácil, pedi emprestado para a Célia, minha esposa, estava pago, resolvido. Lógico que não, E o coração apertado, e eu falei, tá bom, basta cada dia o seu mal. Ficamos em casa ali, compartilhamos o dia, assistimos a corrida, que foi fantástico. Tiagão, vencedor da categoria dele. Luciano, como narrador, estava ali do lado, um grande narrador automobilístico, revelando ali os seus talentos. Mandei até no grupo dos líderes lá. E sabe, essa noite foi uma noite de grandes batalhas, muitas coisas, uma opressão muito grande e uma grande preocupação, Meu Deus, e essa semana tem plantão, tem coisas para fazer, tem agendas para seguir, mas basta cada dia o seu mal. E quem me conhece sabe que meu carro é sempre movido ao combustível que está no tanque e sempre um bom rock and roll de Jesus tocando ali, falando do amor de Deus. Eu sou movido por música e eu ligo ali um louvorzão e vou embora, cuidando, orando. E aí de manhã eu saí, deixei a Célia aqui e fui com o coração apertado conversar com o meu amigo pastor Pedro, que tem uma loja de carro onde eu comprei o carro. E o Pedro olhou e falou assim, pastor, não é o câmbio. Não é, essa vareta aqui é do óleo do motor. Menos mal, metade do preço para arrumar, Mas eu olhei e falei, meu Deus, e agora, Pedro? Precisamos ver um lugar, vamos precisar tirar esse óleo. Não, mas menos mal porque o bujão do kart tem um ímã que se caiu esse ferro dentro, ele puxa para baixo e fica preso ali. E eu liguei para um amigo meu, Fernando, e falei, Fernando, preciso resolver isso do carro aqui e tal. O cara, não, vem para cá. Mas posso com o carro andando? Pode, vem para cá que não tem perigo. E eu fui, encostei na oficina dele, tinha alguns clientes, terminou de atender. E aí colocou o carro ali parado. E ele falou, bom, a primeira coisa que tem que fazer, quebrou mesmo o negócio da vareta aqui. Mas olha que interessante, não tem nenhum pedaço faltando. Então se caiu algum pedaço desse caninho que vai para dentro do motor. Vamos tirar o óleo para ver. Abri o óleo. E lembra, a conta começava em 12, 12 a 8. Já tinha virado 4, Ainda continuava pedir para a Célia emprestado, aquele Pix de 4 mil, Mas olha só, na oração, e eu lembro angustiado, eu falei, Deus, hoje é o dia do culto, Senhor. Hoje é o dia de glorificar o Teu nome. E eu estava ali louvando na minha cabeça, e ele parou e falou, tirei o óleo aqui, mas esse óleo está esquisito. Esse óleo está estranho. Eu acho que colocaram o óleo errado no teu motor. Eu acho que a última pessoa que trocou o seu óleo não colocou o óleo do carro a diesel, colocou o óleo do carro normal. Não tem problema, pastor. O ruim é ficar, porque ele dura muito menos que o óleo. Por isso que ele está assim, até grudando assim. Eu falei, meu Deus do céu, E tirou todo o óleo. Já que tirou o óleo, vamos trocar o filtro. E dá-lhe desmontar um pedaço do carro para tirar o filtro. E tira o filtro lá do lugar. E eu ali, Senhor, e louvando ao Senhor. E vinha um e conversava que tinha um problema no casamento. A gente orava. Vinha outro, estava passando uma dificuldade. A gente orava.
E eu ali angustiado, né? E de repente ele falou assim, olha, a gente trocou o óleo, colocou o óleo de verdade que tinha que pôr agora, mas o teu carro vai 7,5 litros de óleo. E teu carro está com uns 2,5 litros, 3 litros só. Deve ter vazado na hora que abriu o negócio ali que quebrou. Mas tem um lado bom, pastor. Se não tivesse quebrado a vareta do óleo, provavelmente você anda o dia inteiro, visita todo mundo, você viaja, se ligar o cara no Nordeste, falar precisa de uma meia, você pega o carro e vai, eu vou mesmo, né? Provavelmente teu motor teria fundido de uma forma muito rápida. Do jeito que está aqui não estragou nada. Já encaixei a vareta no lugar, colei a base dela. Você precisa só talvez dar um pingo de solda que fica mais forte, mais para frente. Já coloquei o óleo novo, o motor está com um barulhinho diferente. E eu voltei, entrei no carro, liguei para a Célia e falei, glória a Deus, deu 400, deu, né, bem menos do que ia dar. E eu estava muito feliz. E eu liguei para o Fábio para falar que tinha dado tudo certo. Aí eu liguei para o Coutinho para falar que está tudo certo. E aí eu gosto de celebrar as coisas que Deus fala quando está tudo certo. Eu falo para vocês, foi um dia angustiante. Foi um dia que eu parei e falei, oh Deus, acho que eu vou ligar para o Cantec ministrar a palavra hoje de novo. O pessoal gosta dele, né? Vou pedir, sempre tem o pessoal no ministério, ele sempre tem um sermãozinho na gaveta pronto. E eu parei, vim ouvindo aquele louvor no caminho e vim entendendo. A gente está vivendo semanas aqui nessa igreja falando sobre o caminho da santidade. E talvez você deve estar pensando assim, puxa, o pastor vai falar sobre murmuração, vai falar sobre oração. A gente já pregou sobre isso, a gente sabe que a gente deve orar em vez de murmurar. Mas algumas coisas acontecem que afligem nosso coração. E eu falo para vocês, toda vez que meu coração está apertado, eu preciso colocar uma música para ouvir. Eu não sou um bom cantor, a minha esposa sim, ela canta, vocês viram aqui que maravilhoso. Né? Eu tenho talvez o dom de bater palma, provavelmente desafinado, mas eu lembro que eu falei assim, puxa, eu preciso adorá-lo, eu preciso agradecer ele. Quando a bênção vem, a gente agradece muito fácil, né? Quando eu olhei e vi que saiu bem menos do que eu pensava, que não tinha um risco nenhum, que muito pelo contrário, estava resolvido, e que se aquela peça não tivesse quebrado, aí que o problema ia dar. Eu gosto de falar para as pessoas assim, que com Deus nada dá errado. Às vezes não sai do jeito que a gente quer. E a gente fica ali agoniado. Na verdade é Deus tomando conta. É Deus nos guardando do mal. Então eu queria dizer para você nessa noite, sempre que a gente precisa ter mais intimidade com Deus, sempre que a gente busca a santidade, você não vai montar um grupo para falar mal dos outros, para questionar a santidade dos outros. Você não vai sair questionando quem é santo, quem não é santo, quem está com a roupa, quem não está. Você vai fazer o quê? Você vai buscar mais intimidade com o Senhor. A gente tem ouvido uma série de sermões maravilhosos aqui nos domingos, falando sobre isso. Mas sabe, para a maioria aqui que já caminha e já lê a Bíblia há muito tempo, não tem nada de novo do que a gente está escutando. É muito bom que Deus está usando algo para fazer a gente relembrar o que a gente precisa. E eu falo para você, uma das coisas que nos traz de volta a intimidade com Deus e faz a gente lembrar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é tremendo, é a gente poder louvar o Senhor e adorá-lo. Louvar a Deus na tempestade não é muito fácil, mas é precioso. Talvez os melhores louvores que já escutamos de verdade do coração de alguém foi no momento de tempestade, tenho quase certeza disso. Né? Vivendo num tempo que muitas pessoas falam que o meio gospel secularizou e hoje faz música só para vender, eu não sei, eu não conheço o coração da pessoa que faz a música. Mas eu já vi louvores que falam de uma forma tão profunda que eu falo, Deus, primeiro de tudo, abençoa o cara que fez essa música, porque o momento que ele estava vivendo devia ser pesado. E, Senhor, fala comigo através desse louvor. Quando a gente busca uma intimidade mais próxima com Deus, quando a gente busca santidade, a gente não está fazendo uma acepção de pessoas de quem é santo e quem não é santo. A gente está parando e falando assim, peraí, como é que eu estou diante de Deus? E uma das coisas que mostra que você está muito afastado de Deus é se você não consegue louvar o Senhor. Acompanha comigo esse texto, Salmo 150, o último salmo ali da Bíblia. A gente vai ler um pouquinho antes de Provérbios. E eu leio para você do 1 ao 6. Você acompanha comigo na sua Bíblia, se a versão que você estiver lendo fala um pouquinho diferente, fala a mesma coisa, só muda as palavras, tá?
vai falar assim no versículo 1: Aleluia, louve a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombetas, ao som de lira e ao som de harpa, louvem com tamborins e danças, louvem com instrumentos de cordas e flautas, louvem com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Esse texto é muito claro para a gente, assim, louva o Senhor da forma que você puder. Se aquilo que você faz engrandece a Deus, glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus, olha como esse texto termina, ele termina falando aleluia. Quantas vezes diante da dificuldade e da tempestade a gente para e começa a armar coisas na nossa mente? Por que está dando errado? Errado foi o frentista que quebrou a vareta do meu motor. Errado foi o cara que construiu isso aqui difícil de mexer. Errado foi o cara que colocou o óleo errado. Não, glória ao Deus Altíssimo. Porque até nas pequenas coisas Ele se importa comigo. Porque até nas coisas simples do dia a dia, até na preocupação de passar uma noite na estrada, eu não ligo muito, mas eu morro de medo de passar a noite e minha esposa estar junto. Eu ficaria com muito temor no coração se pudesse acontecer alguma coisa com ela. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem somos. E diante da dificuldade a gente precisa louvar o Senhor. E diante da alegria a gente também precisa. Sermões atrás, aqui eu estava falando chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas toda vez que você deseja buscar mais santidade na tua vida, louve ao Senhor. Toda vez que você precisa de mais intimidade com o Senhor, começa louvando Ele. Eu já falei para vocês que uma das bênçãos na minha vida foi ter comprado uma moto. Toda vez que eu ando de moto eu oro. Oro. E oro mesmo, em voz alta. Oro em voz alta. E falo, Senhor, fala comigo. E Ele fala. Sabe uma coisa que eu vou falar para vocês? João 4:23. A gente vê que o Senhor Jesus está com a mulher samaritana. E Ele tinha falado coisas sobre ela. Ele tinha falado palavras sobre ela. E ela, sabe, Ele define até quantos casamentos homens ela tinha tido na vida ali. E olha que interessante, ela olha para Jesus e disse à mulher, Senhor, vejo que Tu és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23 fala, no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O versículo 24 vai falar, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto é um clássico, você vai falar assim, puxa, não tem como não falar de adoração e não ler. Mas olha que interessante, como é que você fala com Deus? Como é que você adora Ele? Que engraçado, né? Quando a gente escuta uma musiquinha, daquelas que gruda na cabeça da gente, nossa, toda hora você fica, né? Fica fazendo passinho, fica lembrando. Às vezes você não está cantando, dançando a música, mas você fica ali balançando. E como tem musiquinha que gruda na mente da gente. E às vezes você está numa viagem com alguém por muito tempo, você vê que as letras das músicas que falam coisas do mundo, as pessoas decoram mais do que as que falam de louvores. Mas olha que interessante, esse texto vai falar assim, Deus procura homens que o adorem em espírito e em verdade. Como que é isso? Quando eu era pequeno, e depois de grande também, eu lembro que sempre que eu ia conversar com a minha mãe falava assim, olha nos meus olhos. Fala comigo olhando nos olhos. Por quê? Porque quando olha nos olhos eu sei se você está mentindo. Né? Talvez você não tenha passado por isso, mas minha mãe fazia esse drama psicológico que dava certo, viu? Porque não tinha como mentir olhando para os olhos da mãe, não tinha jeito. E sabe, quando a gente adora a Deus, às vezes você fecha o olho, levanta a mão para o alto, às vezes você canta, você grita, você fala um monte de coisa, mas às vezes não é em espírito, em verdade. É porque você está no meio de todo mundo, porque é bonito, porque o cara da câmera virou bem na hora para tirar uma foto,
E aí você dá aquela, né? O Senhor, é eu aqui mesmo, tal, né? A gente faz isso. A gente tenta demonstrar que a gente está bem, que o coração está bem, que a gente está em paz. Eu estou na casa do Senhor, estou na presença dEle. Então por que eu não vou viver essa paz, não vou me colocar? Mas quando esse texto fala isso, sobre viver em espírito e em verdade, aqui está falando como se você olhasse nos olhos de Deus. Quando você fosse adorá-lo, você olhar diante dos olhos dEle, para que nenhuma mentira tivesse no seu coração. Para que aquilo que você canta fosse verdadeiro. Quando a gente busca a santidade no Senhor, a gente precisa se colocar diante dEle em espírito e em verdade. Todos nós somos falhos, não somos perfeitos. Por quê? Porque somos criatura e não o Criador. O Criador é perfeito. Mas isso me faz olhar e falar assim, tudo bem, então está certo eu errar. Não, não é certo eu me colocar diante da presença dEle de forma errada. E é isso que a gente faz. A gente se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quando a gente canta um louvor que fala, me derramar, é verdadeiramente se entregar diante do Senhor. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, e se um dia sair um atestado de loucura meu, pode ter certeza que partiu dela, porque as conversas mais loucas sobre as coisas de Deus, essa pobre mulher já teve que ouvir, né? E uma das coisas que eu falei para ela assim, eu falei assim, você fala com Deus como você fala comigo? Você conversa com Deus como você conversa comigo? E ela já pensou, nossa, lá vem outra briga, outro sermão, vamos discutir, vai reclamar de alguma coisa. E não. Eu estava pensando uma coisa, que toda vez que a gente ora e fala com Deus e busca Deus, parece assim que tão rapidinho acaba as palavras, né? Parece que você começa a buscar o Senhor e entra numa repetição, e entra numa coisa, e começa a falar a mesma coisa, e pedir a mesma coisa, e reclamar da mesma coisa, e pôr os mesmos nomes nessa lista. E você para e fala assim, ué, é uma conversa que se eu tivesse com alguém, a pessoa ia falar assim, você está louco, irmão? Você está em modo loop, ligado? Você está falando a mesma coisa faz meia hora. E quando a gente ora e glorifica o Senhor, a gente não se coloca muitas vezes na adoração em espírito e em verdade. E a gente fica repetindo a mesma coisa como se não tivesse sentido algum. Como se aquelas palavras repetidas várias vezes fossem chegar de uma forma contínua ao Senhor e aí Ele desse mais valor porque eu fiquei repetindo ela. Não, não é isso. Quando a gente quer adorar o Senhor e louvar o Senhor, a gente canta como se estivesse cantando para alguém. E quando a gente canta, a gente quer que a pessoa dê um sorriso, que ela demonstre uma afeição. Né? Você está ali tocando, cantando e ninguém liga para você. O que você fala assim? Ah, não vou tocar mais. Ninguém está nem aí para mim. Não, quando a gente louva o Senhor está olhando para você. Ele está ouvindo você. Fala com Ele como se estivesse conversando, igual a gente está conversando agora. E eu falei uma outra coisa para minha esposa. E como eu queria falar com você, como Deus fala comigo. Porque Deus não grita comigo. Deus não me desrespeita. Deus não usa palavras pesadas ou erradas para falar comigo. Deus é santo, puro e verdadeiro. E Deus se mantém, porque um dos atributos dele é a imutabilidade. Deus não vai deixar de ser santo para falar comigo na forma que eu entendo. Se a forma que eu entendo são palavras torpes, palavras que distorcem, quem está errado sou eu e não Deus. Ele não vai mudar isso. É por isso que Deus procura adoradores, que o louvam, que o adoram, em espírito e em verdade. Aquela mulher questionava Jesus dizendo assim, pois é, vocês falam que é só lá que adoram, é só naquele lugar. E a gente sabe que tinha um impasse entre os judeus e os samaritanos. E toda vez que tinha a oportunidade de falar, eles jogavam uma rusguinha ali, tipo aquela indiretinha. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes na conversa a gente não dá um jeito de deixar uma palavrinha que machuca, deixar uma fala que ofende, ou uma mensagem no grupo, vou deixar uma indiretinha aqui. A gente faz isso. Mas olha só, quando a gente louva o Senhor, quando a gente busca Ele em adoração, a gente precisa parar e falar assim, ei, com quem que eu estou falando? Eu estou falando com o Criador de todo o universo. Estou falando com aquele que conhece todas as coisas. Eu estou falando com aquele que tem poder para mudar, consertar, transformar qualquer coisa que esteja errada. Deus não vai mudar o que está certo. Deus não vai transformar aquilo que está indo para a vontade dEle.
Mas aquilo que está errado, vai. Se em espírito e em verdade você falar, Senhor, eu reconheço, não é por aí. Muitas vezes a gente abusa desses momentos. E a gente começa a orar para Deus fazer coisas que não é para acontecer. A gente começa a orar para que coisas se formem e se organizem na nossa vida, mas não é aquilo que Deus queria. Quando falamos para Deus, Deus, em espírito e em verdade, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Que seja em espírito e em verdade. E sabe, às vezes tem coisas que vai dar errado. Mas lembra, com Deus não dá errado. Simplesmente sai da nossa vontade. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não a nossa. A nossa talvez seja boa. Às vezes agradável para a gente numa conversa. Mas perfeita, ela tem que estar totalmente direcionada por Deus. Para isso, a gente começa a entender o nosso louvor de uma forma diferente. 1 Tessalonicenses 5,18. Vou pegar o versículo 15 até o 19 aqui, para dar a ênfase do texto total. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Não apaguem o Espírito. O versículo 19 ele é muito forte, porque aqui fala que o louvor tem que ser uma expressão de gratidão. Ou seja, aquilo que eu canto, muitas vezes eu estou pedindo, Deus, faça isso. A gente ora pedindo a Deus, colocando as nossas petições. Mas muitas vezes a gente também canta pedindo. E a gente louva. É a mesma coisa que minha esposa está ali, eu vou falar o quanto ela é linda. Eu vou cantar, minha linda, como você lava a louça muito bem. Como você lava a roupa direitinho, continue fazendo isso bem. Nossa, que romântico, não é verdade? Mas às vezes o nosso louvor a Deus é assim. Simplesmente para dizendo assim, ó Deus, continua assim, cara. Você está fazendo exatamente como eu quero. Você é um Deus maravilhoso, você é um Deus tremendo, você é um Deus poderoso, porque você faz exatamente aquilo que eu quero. Não, esse não é Deus. E não é assim que vai funcionar. E aí as coisas começam a desandar e a gente fala, o inimigo está furioso. Tá nada, é você. É você que está tão distante da vontade de Deus, que você está dando brecha para Satanás agir na tua vida, destruir a tua vida, te afastar das pessoas importantes, te levar para longe da vontade dele. A expressão de ódio no teu rosto é tão forte, que dá para ver o quanto distante você está de Deus. E isso está errado. Você não está adorando em espírito e em verdade. Você não está agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele faz. Muito menos agradecendo por quem Ele é. Agradecer a alguém que te fez o bem, puxa, é uma questão de educação. Se você não faz isso, para. E que nem educação você tem. Eu imagino que todos vocês, quando alguém faz um bem, você fala, obrigado. Quando você está no trânsito, alguém te fecha, diz que dá briga. Já ouvi falar isso às vezes. Quando alguém fecha o outro no trânsito, dá uma briga. Mas e quando alguém dá passagem para você assim, vai lá. Você para, desce do carro, abre a porta, vai lá, encosta no vidro, bate no vidro e fala assim, muito obrigado. Não faz assim, é claro que não. Normalmente a gente fica bravo com as coisas que dão errado, mas a gente não agradece as coisas que caminham corretamente. O que te aproxima de Deus, o que te aproxima em santidade, é o louvor ao Senhor, é a gratidão. É reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o autor da vida, que o nosso fôlego de vida vem dEle. E aí você usa os seus dons e talentos para aquilo que vem de Deus e não para fazer o mal. Você deixa de ser aquela pessoa carrancuda, que só arruma confusão, e você fica feliz em dar um bom dia, uma boa noite. Você vai parar de ser aquela pessoa que só passa de cara fechada e abaixado, que nas suas orações você deseja o mal para as pessoas, já vi isso e dá até vergonha. Você vai parar de julgar, muitas vezes, o mal que está nas pessoas, porque esse texto fala, não paguem o mal com o mal. E você começa a aprender que o bem é um caminho muito melhor. Que a paz, que excede todo entendimento, vem pela busca do Espírito Santo. E Ele não vai te mandar criar confusão. O Espírito Santo não vai mandar você se levantar contra uma coisa
que estava indo certo. Mas pode ter certeza, às vezes o teu senso de justiça faz você se levantar contra qualquer coisa. E aí você arruma brigas inúteis, desnecessárias, que só trazem tristeza para a tua vida, que só te afastam da tua busca pela santidade, que só te afastam daquilo que Deus quer para a sua vida, que só alimentam o seu ego e faz, sabe o quê? Você sempre ser uma pessoa magoada e chateada com tudo. Já conseguiu louvar o Senhor magoado e chateado? Não dá, né? Não tem como. Você já subiu aqui e ficou, me derrama, porque eu te quero, me derrama. Não, não é assim que a gente louva o Senhor. Não é. Vocês já viram que sou ruim para cantar mesmo, falei para vocês, né? Não criem expectativas sobre minha voz como cantor. Mas eu digo para vocês, adorar a Deus em espírito e em verdade, é viver em espírito e verdade, é buscar isso no seu dia a dia, é parar de achar que todo mundo te persegue e você começar a perseguir a vontade de Deus. É você começar a olhar e falar, Deus, que se cumpra a sua vontade na minha vida, me leva aos teus caminhos, me direciona, fala comigo a tua vontade. E aí diga assim, Senhor, que eu aprenda a falar com as pessoas assim como o Senhor fala comigo. Senhor, que eu consiga falar com o próximo, com o mesmo tom de voz que você fala comigo. Às vezes vai mudar um pouco a sua forma de falar. Você vai gritar menos, você vai deixar de falar coisas que não são verdade. Você vai precisar parar de forçar a tua santidade. Você vai começar a falar igual todo mundo. Você vai começar a falar como uma pessoa normal, que consegue falar, muito obrigado. Que consegue falar, Deus te abençoe. Que consegue olhar para você e falar assim, glória a Deus pela tua vida. E você deixa de ser uma expressão de ódio. Quanto mais você se afasta do louvor ao Senhor, quanto mais você se afasta da adoração, quanto mais você tira isso do seu caminho, você começa a buscar uma santidade errada. Você não olha nos olhos de Deus e fala, Senhor, fala comigo a tua vontade. Você olha para todo mundo à tua volta, e muitas vezes para o Senhor, e fala, Senhor, faz somente a minha vontade. E isso não é louvor, nem adoração. Queria que você fechasse os teus olhos nesse instante, não porque nada diferente vai acontecer aqui, mas que você pudesse examinar o teu coração, porque nessa palavra, Deus falava muito comigo quando eu estava estudando ela. E me explicava qual era o verdadeiro sentido do louvor e adoração. E a gente começa a entender que o louvor e adoração nos leva a refletir muito mais profundamente quem nós somos. O que é que está cheio o nosso coração? O que é que sai da nossa boca? O que é que move a nossa vida? O que é que nos direciona e quais são as nossas vontades? Senhor Deus, nesse momento eu oro a Ti, ó Pai. E eu te peço, Senhor, a começar em mim, Senhor. Quebra o meu coração, Senhor. Tua palavra fala que devemos te adorar em espírito e em verdade, como vimos essa noite, Senhor. E quantas vezes, ó Pai, pelo medo de uma situação difícil do dia, ó Pai, nosso coração fica angustiado. Quantas vezes algo não sai da nossa forma e a gente sai culpando tudo que tem à nossa volta, quando na realidade precisamos é te adorar, Senhor, engrandecer o teu nome. Não precisamos mudar a forma de falar, ó Pai. Precisamos cuidar com o que é que falamos, do que falamos, Senhor. E qual o propósito do que falamos, Senhor. Para te adorar, ó Pai. Podemos dizer, santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Deus Todo-Poderoso diante de todas as nações. A tua glória enche a nossa vida, a nossa casa, ó Pai. E o Senhor se manifesta através da tua graça todos os dias. Que cada um aqui nesse templo sentado hoje, ó Pai, possa entender, ó Pai, a importância do louvar e te adorar, Senhor. Dos momentos de dificuldade, ó Pai, levantar um clamor de oração, ó Pai, não de maldição sobre o que está em volta, ó Pai. Levantar um clamor, ó Pai, aonde glorifica o Teu nome, ó Pai, e não onde prejudica a vida de pessoas. Que possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Que possamos glorificar o Teu nome, ó Pai, com as nossas atitudes, mas principalmente com aquilo que falamos, Senhor, diante de Ti. Cuida de nós nessa noite, ó Pai, é o que eu te peço. Que essa palavra continue falando ao nosso coração, ó Pai.
Se alguém, ó Pai, tem dificuldade em louvar e glorificar o Teu nome, que não seja pelo dom, pelo talento ou pela voz bonita, ó Pai, mas que seja quebrado isso agora nesse instante. E o adorar e glorificar sejam palavras espontâneas. O desejar o bem, ó Pai, o se colocar diante de Ti, o falar o Teu santo nome, se torne algo cada vez mais precioso, Senhor. É o que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.